Olá, pessoal. Bom, a gente terminou a primeira parte do nosso curso de antropologia e eu disse que a gente entraria agora na segunda parte, né, com relação à doutrina do pacto ou doutrina da aliança, mas ficou faltando apenas uma aula que tem a ver com a liberdade do ser humano, que ainda faz parte dessa primeira parte do curso. Então, eu vou gravar essa aula e vou disponibilizar para que vocês assistam, tá? Para que vocês ouçam aí, vejam os slides. É, e com isso a gente conclui, então, a primeira parte, né? Então, a gente estudou com relação à origem do ser humano, a, o ser humano criado à imagem de Deus e o que que isso significa. E agora a gente vai fechar essa primeira parte com a liberdade do ser humano. Vocês fizeram já três declarações de leitura que fizeram parte desse primeiro momento. E a partir da aula seguinte, então, do próximo vídeo, a gente entra na segunda parte do nosso curso, ok? Então, com relação à liberdade do ser humano, isso aqui também foi retirado de um dos capítulos do livro do Anthony Huckman. E Anthony Huckman ele usa os termos interessantes. Ele usa a escolha ou capacidade de escolha, né, a capacidade de escolher, como aquilo que muita gente conhece como livre agência. Então, quando ele fala de capacidade de escolha, ele está falando sobre a capacidade que as pessoas têm de fazer escolhas entre alternativas, né? É uma capacidade que nós temos e que implica responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Essas escolhas podem ser boas, podem ser más, podem honrar a Deus ou podem ofender a Deus, mas são escolhas que estão diante de nós todos os dias. E quando ele fala de verdadeira liberdade, para Huckman, é o que muita gente conhece como livre-arbítrio, né? Então, a verdadeira liberdade é a capacidade que as pessoas têm de pensar e de dizer e de fazer aquilo que é agradável a Deus, né? Com o auxílio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e viver então em harmonia com a vontade revelada de Deus. Então, essa é a verdadeira liberdade, é aquela capacidade que nós temos, que o cristão ele tem, com o auxílio do Espírito, de viver em harmonia, em obediência à palavra de Deus, em fazer aquilo que é agradável a Deus. Tá? Então, basicamente, são esses os dois termos que o Huckman ele vai trabalhar com relação à liberdade do ser humano. Então, o primeiro deles, como eu falei, é a capacidade de escolha. Então, olha aí, a capacidade de escolha é um aspecto da natureza humana normal. Todos nós temos, crentes e não crentes, né? Regenerados e não regenerados. Como pessoas criadas à imagem de Deus, fomos criados com a capacidade de fazer escolhas, que é também chamado de livre agência. Então, todos os seres humanos possuem uma capacidade de escolha, faz parte do ser racional, do ser imagem de Deus, né? Essa capacidade de fazer escolhas. Se você olhar para a Confissão de Fé de Westminster, ela traduz esse pensamento lá no capítulo 9, no primeiro parágrafo. Ela diz o seguinte: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Então, a primeira coisa importante que a gente precisa entender aqui é que os seres humanos eles têm essa capacidade de escolha, essa livre agência. Adão e Eva eles tinham essa capacidade de escolha desde antes da queda. E eles retiveram essa capacidade mesmo após a queda. Tá? E isso, para Huckman, é essencial dentro da antropologia cristã, a gente afirmar a nossa capacidade de escolha e a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas. Tá? Tem uma parte no livro do Huckman que ele diz assim: a parte dessa capacidade de escolha não pode haver qualquer responsabilidade, confiança ou planejamento. A parte dela
não pode haver educação, religião ou adoração. À parte dela, não pode haver qualquer arte, ciência ou cultura. Então, tudo no meio em que nós vivemos, a educação, a religião, a adoração e todas as esferas da sociedade, arte, ciência, cultura, política, tudo isso, nós vemos pessoas assumindo, né, essa capacidade de escolha, pessoas fazendo escolhas, tomando decisões, escolhendo dentre as alternativas e sendo responsabilizadas pelas suas escolhas. Então, o ponto que para Huckman é essencial na antropologia é esse. Todos nós somos inteiramente responsáveis pelas nossas escolhas. Tá? Eu e você, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelas nossas decisões. Somos responsáveis diante de Deus e somos responsáveis diante dos outros, das outras pessoas. Tá? Então, essa é a capacidade de escolha que nós temos. Todos nós temos pelo fato de sermos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados como seres que pensam, seres que sentem, que têm desejos, né, vontades, emoções e somos responsáveis pelas nossas escolhas. Esse é o primeiro ponto, então, de Huckman. Agora, o segundo ponto tem a ver com a verdadeira liberdade, que eu acho que esse que é o ponto que tem mais divergências, né? Principalmente entre calvinistas e arminianos. Esse é um ponto que sai muita faísca ainda, né? Que tem a ver com o livre-arbítrio. Então, Huckman chama isso de verdadeira liberdade. O que é a verdadeira liberdade? É a capacidade de tomar decisões que honrem a Deus e alcançar a salvação. É a capacidade de viver em total obediência a Deus, o que nós também chamamos de livre-arbítrio. Então, sempre que a gente fala de livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio, quando alguém pergunta para você, primeiro a gente precisa definir do que a gente está falando. Porque muitas vezes as pessoas perguntam sobre livre-arbítrio, mas o que elas querem dizer, na verdade, é a capacidade de escolha, tem a ver com livre agência. Então a gente precisa definir bem os termos e entender o que nós realmente estamos falando. Porque livre-arbítrio é essa verdadeira liberdade que o homem tem de honrar a Deus e alcançar a salvação. De viver em total obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus revelada. Tá? Então, verdadeira liberdade é isso, é a capacidade de viver de acordo com a palavra de Deus, em obediência a Deus e agradar a Deus. Qual que é o ponto aqui importante, então? A fé reformada, ela não nega, né, o livre-arbítrio ou a verdadeira liberdade. Ela afirma a existência do livre-arbítrio, mas ele existe de uma determinada forma. Né? E como que nós entendemos o livre-arbítrio? De novo, a gente volta para a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 9, parágrafo 2º. Olha o que a confissão diz. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Então, olha só o que a confissão está dizendo, que o homem, Adão e Eva, lá no paraíso, Gênesis 1 e 2, eles foram criados num estado de inocência. O pecado ainda não existia, ou seja, eles não tinham uma inclinação para o mal. Tá? Eles tinham a liberdade e o poder de querer e fazer o que é bom e agradável a Deus, o Criador. Mas, e aí que entra a verdadeira liberdade, que Deus, na sua soberania, deu a eles essa capacidade de também agir de maneira contrária à sua natureza. Então é isso que a confissão está dizendo. Eles mudavelmente, eles poderiam
decair dessa liberdade e desse poder. Né? Então eles tinham esse livre-arbítrio, né, dado pelo próprio Deus e guiados pelo próprio Deus, de querer e fazer aquilo que é bom, aquilo que Deus desejava, de obedecer a Deus. Mas, por outro lado, eles também tinham a capacidade de não obedecer a Deus e de decair dessa liberdade, desse poder. Então, a primeira questão é essa. Quando os seres humanos foram criados, lá em Gênesis 1 e 2, eles possuíam tanto a capacidade de escolha, a livre agência, como a verdadeira liberdade, ou o livre-arbítrio. Tá? Então, os seres humanos, eles foram criados num estado de integridade. Eles tinham a capa em santidade e justiça. Lembra que a gente falou do que significava ser criado à imagem de Deus? Eles foram criados em santidade e justiça. Mas eles tinham essa liberdade, então, de continuar vivendo em obediência ao Criador, mas mudavelmente também de decair desse estado de liberdade e poder. Então, Adão e Eva, eles tinham essa capacidade de fazer as escolhas certas. O grande problema, e aí a gente conhece a história de Gênesis 3, é que ao invés deles avançarem para estágios mais altos, eles fizeram um mau uso da liberdade que Deus deu a eles. Eles preferiram dar ouvidos a Satanás do que a Deus. Eles usaram a liberdade que Deus deu a eles para fazer aquilo que era errado. Eles caíram num estágio, então, de pecado e depravação. A partir do momento que eles usam a liberdade para desagradar ao Criador, em desobediência ao Criador, eles entram num estágio de pecado e depravação. E aí a gente entra no ponto que Huckman começa a trabalhar, que é a verdadeira liberdade perdida. Então, Gênesis 3, aquele livre-arbítrio que nós tínhamos em Gênesis 1 e 2, ele foi perdido, tá? Com a queda, o ser humano não perdeu a capacidade de fazer escolhas. Lembra, a livre agência. Isso é inseparável da natureza humana. A capacidade de fazer escolhas e ser responsabilizado pelas escolhas faz parte do ser criado à imagem de Deus. Porém, ele perdeu essa verdadeira liberdade, ou o livre-arbítrio. A capacidade e o poder de viver em obediência ao Criador, né? De viver em um relacionamento íntimo e harmonioso com o Criador. Tá? Agostinho, ele dizia o seguinte, que ao pecar, os seres humanos perderam a sua capacidade de servir a Deus sem o pecado. Então o homem agora, ele se tornou escravo do pecado. Ele não mais consegue servir a Deus sem a presença do pecado. Aquele livre arbítrio, aquela verdadeira liberdade foi destruída pelo pecado. E agora ele não mais é livre, verdadeiramente livre, mas ele é escravo, ele se torna escravo. João 8,34. João 8,34 diz assim: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então o homem passa em Gênesis 3 da verdadeira liberdade para escravo do pecado. Tá? De novo, o fato deles terem perdido a verdadeira liberdade não significa que eles perderam a capacidade de fazer escolhas, a livre agência. No entanto, mesmo a nossa livre agência, a nossa capacidade de fazer escolhas, foi afetada pelo pecado. Então, normalmente, como escravos do pecado, até as nossas escolhas, né, a nossa livre agência é direcionada para aquilo que não agrada a Deus. Né? Normalmente, por causa do pecado, nós fazemos escolhas erradas. Nós fazemos escolhas que nos prejudicam, que prejudicam o próximo, que não agradam a Deus.
Tá? Então, não é que nós perdemos a livre agência, mas ela também foi afetada pela realidade do pecado. Tem uma frase de Calvino que eu acho bem interessante, lá no livro 2 das Institutas, capítulo 2, parágrafo 12. Ele diz assim: a vontade, por ser inseparável da natureza do homem, não perece. Então, essa livre agência, né? Essa capacidade de escolher. Mas foi de tal maneira subjugada aos desejos ímpios que não consegue lutar pelo que é correto. Tá? Então, esse é o ponto que Calvino está dizendo. A capacidade de fazer escolhas, ela é inseparável da natureza humana. Nós não perdemos. Mas ela foi subjugada aos desejos ímpios por causa do nosso pecado. O livre-arbítrio foi perdido e a livre agência foi subjugada, foi corrompida. As nossas escolhas hoje são escolhas que muitas vezes nos levam por maus caminhos. Ok? Então esse é o primeiro ponto, é a primeira etapa. Né? A verdadeira liberdade ela foi perdida. Depois disso, Huckman vai trabalhar a questão da redenção. Essa verdadeira liberdade, ela está sendo restaurada, ou ela começou a ser restaurada. Tá? A verdadeira liberdade que o homem perdeu na queda começa a ser restaurada no processo de redenção. O que é a redenção? É a libertação da escravidão do pecado. A partir do momento em que nós passamos a ser filhos de Deus e não mais escravos do pecado, essa verdadeira liberdade ela vai sendo restaurada. Tá? Na regeneração, o que é a regeneração? É quando o Espírito Santo ele nos dá um novo coração, né? O novo nascimento. Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Né? O Espírito Santo ele renova, ele começa um processo de renovação da imagem de Deus em nós. Aquela imagem de Deus que foi ofuscada, que foi corrompida, que foi quebrada ali em Gênesis 3. O Espírito Santo ele começa um processo de santificação, de renovação dessa imagem. De modo que o ser humano agora regenerado, por meio dessa obra do Espírito Santo, ele é capacitado a voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Agora ele é capacitado a fazer o que é verdadeiramente agradável a Deus. De novo. Tá? Então, a redenção significa libertação da escravidão da vontade. A nossa vontade, a nossa liberdade, os nossos desejos eram escravos, estavam vivendo como escravos do pecado. A pessoa regenerada, santificada pelo Espírito, ela deixa de ser escrava do pecado. Então a redenção é isso, é libertação da escravidão. É a restauração da verdadeira liberdade. João 8, 35 e 36. O texto diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Filho de Deus veio para nos redimir, redenção. Redenção é isso, é libertação da escravidão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5, versículo 1, Paulo escreve lá: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então a obra de Cristo é uma obra de libertação. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Escravidão da lei, escravidão do pecado. O que nós estamos dizendo é isso, é que a verdadeira liberdade que é restaurada em nós através da redenção, da regeneração, é essa liberdade para fazer a vontade de Deus voluntariamente. Em gratidão à obra de Deus, em gratidão à obra de Cristo na cruz. Então nós fomos redimidos, regenerados, nós compreendemos o Evangelho, nós cremos na obra de Cristo e agora, com gratidão no coração, nós somos livres para fazer a vontade de Deus voluntariamente. O nosso desejo foi liberto da escravidão. Agora nosso desejo é viver
para a glória de Deus. Tá? Então a verdadeira liberdade vai sendo restaurada no processo de redenção. Olha o que Huckman ele escreve. Ele diz assim: a essência da verdadeira liberdade cristã é liberdade de servir a Deus com completa confiança de um filho ou de uma filha e não com o temor acovardado de um servo. Então a essência da verdadeira liberdade é essa, é que nós não somos mais escravos do pecado, mas agora nós servimos a Deus com a confiança de um filho que foi liberto da escravidão. Porém, nós não alcançamos a verdadeira liberdade plena nesta vida. A redenção, ela se iniciou aqui, a partir do novo nascimento, a partir da regeneração, mas a gente sabe que o processo de santificação, ele dura toda uma vida. E é por isso que a última parte do capítulo de Huckman, ele vai falar sobre a verdadeira liberdade aperfeiçoada. Porque ele vai dizer o seguinte, que somente após a segunda vinda de Cristo é que a nossa liberdade será perfeita. Então, segundo Agostinho, eu vou colocar um slide daqui a pouco, um resumo, né, da visão de Agostinho, mas segundo Agostinho, nós lá no novo céus e na nova terra, num estágio aperfeiçoado, nós estaremos nesse estado non posse peccare, ou o que ele chamava de não seremos mais capazes de pecar. Mas isso não acontece nessa vida. Só após a ressurreição do corpo, quando o pecado e toda a imperfeição forem eliminados, nós não teremos mais nenhum impedimento para viver em total obediência a Deus. Tá? Só na segunda vinda de Cristo nós seremos totalmente livres. O que isso significa? Nós não teremos mais uma inclinação para o pecado, porque hoje, no estágio que nós vivemos, nós não somos mais escravos do pecado, mas a gente sabe que a gente ainda luta contra o pecado, né? O pecado ele ainda está presente. Nós ainda temos uma natureza que nos inclina àquilo que é errado, e nós temos uma nova natureza, que é o Espírito Santo que vive em nós, que nos inclina a fazer aquilo que é certo. Então é uma batalha espiritual que ocorre dentro do nosso coração, dentro de nós. Tá? Quando Cristo voltar, a Bíblia diz que ele vai eliminar de vez o pecado. Essa batalha contra o pecado não vai existir mais, porque o pecado vai ser vencido plenamente. A presença do pecado já não vai mais existir. Então nós não mais teremos uma inclinação para fazer aquilo que é errado. Nós não mais teremos uma inclinação pecaminosa, uma natureza pecaminosa. Nós não teremos mais resquícios do pecado dentro de nós. É por isso que Huckman diz que nós seremos totalmente livres. Tá? A criação inteira será completa e eternamente livre de todas as consequências do pecado e de toda maldição. Mas isso somente após a segunda vinda de Cristo. Essa ainda não é uma realidade hoje. Tem uma frase, um resumo aqui que Agostinho ele faz da visão que ele tem. Eu vou colocar isso num quadro só para você entender melhor, mas isso é o que Agostinho dizia. E está de acordo com a Confissão de Fé de Westminster. Se você ler o capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster, está de acordo com, embora a confissão descreva em outros termos, é a mesma visão de Agostinho com relação à liberdade humana. Então, a visão da confissão é a mesma de Agostinho. A capacidade original do homem incluía tanto o poder para não pecar, como o poder para pecar. Posse non peccare e posse peccare. Então, lembra que a confissão, é isso que a confissão diz. O homem foi criado com o poder de viver para agradar a Deus, mas mudavelmente para decair desse estado de liberdade e poder. Então, era essa a situação original do homem, Gênesis 1 e 2. Ele tinha tanto poder para não pecar, como poder para pecar. No pecado original de Adão,
o homem perdeu o poder para não pecar. Então, aquela verdadeira liberdade para viver de modo agradável a Deus foi perdida. Ele reteve apenas o posse pecar, o poder para pecar, o qual ele continua a exercer. Então, o homem, depois da queda, sem ser regenerado por Cristo, sem ser redimido, ele continua a exercer o posse pecar, o poder para pecar. Ele é escravo do pecado. E tudo que ele faz é marcado pelo pecado. Aí Agostinho diz assim que na concretização da graça, a redenção, o homem terá o posse peccare retirado. Aqui é a consumação, né, da redenção, a glorificação. O homem terá o posse peccare retirado. Ele não vai mais ser capaz de pecar. Receberá o mais alto de todos, o poder para não ser capaz de pecar. Então, de modo bem resumido, está aí num quadro o que a visão de Agostinho e a visão da Confissão de Fé de Westminster. Então, o homem, antes da queda, ele era capaz de pecar e capaz de não pecar. Depois da queda, essa verdadeira liberdade ela é perdida. O homem ele continua sendo capaz de pecar, mas ele é incapaz agora de não pecar. Ele não, tudo que ele faz é marcado pelo pecado. O homem regenerado, que começa a ser santificado pelo Espírito Santo, ele é capaz de pecar, porque ele ainda a presença do pecado ainda é real, mas ele também é capaz de não pecar. Agora note a observação. Não plenamente, porque ele está em processo de santificação. Mas o homem regenerado, ele está vivo para as realidades espirituais. Ele não mais está morto no pecado. E pelo fato dele estar vivo, ele é capaz agora de identificar os pecados. Ele é capaz de compreender o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que é pecado e o que não é pecado. Então ele é responsável pelas suas escolhas, né? E ele está em processo de santificação. Agora, o homem glorificado, quando Cristo voltar pela segunda vez, ele perde a capacidade de pecar. Agora a presença do pecado foi aniquilada de vez. Ele não é mais capaz de pecar. Toda a sua vida agora é orientada única e exclusivamente para o Criador. Ele não tem mais nenhuma inclinação para o mal. Ele é capaz de não pecar e ele é incapaz de cometer pecados, de se inclinar para o mal. Então, o homem glorificado, num certo sentido, a gente pode dizer que ele é melhor do que o homem pré-queda, do que Adão e Eva lá em Gênesis 1 e 2. Porque Gênesis 1 e 2, o homem tinha a capacidade de decair daquele estado. O homem glorificado, ele não tem mais a capacidade de decair desse estado, porque o pecado ele foi aniquilado de vez. Agora ele vai viver eternamente em comunhão com Deus por causa de... Já não há mais possibilidade de queda. A queda aconteceu lá atrás. Agora, num estado de glorificação, não tem mais possibilidade de queda. Então, essa verdadeira liberdade é aquela liberdade de fazer, de viver de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Ok? Resumidamente aqui, eu resumi em 8 pontos, só para a gente fechar a aula sobre a liberdade. Então aqui está um resumo. Primeiro lugar, intelecto, vontade e afeições são capacidades correlativas do coração. A gente falou sobre o coração já. Né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, para Agostinho, no coração estão o nosso intelecto, as nossas vontades e as nossas afeições. Segundo ponto, nós fomos criados para amar e para servir a Deus. E essa natureza nossa informa a vontade, intelecto e afeições. Então, nós não apenas fomos criados seres pensantes, racionais, mas nós fomos criados para amar e para servir a Deus.
Toda a nossa vontade, o nosso intelecto e as nossas afeições, o nosso coração como um todo foi criado para isso, ele foi inclinado para isso. Terceiro, a imagem de Deus no homem inclui a responsabilidade da escolha, que envolve a possibilidade de pecar. Então, de novo, lá Gênesis 1 e 2, Deus colocou neles essa responsabilidade da escolha, a verdadeira liberdade, mas que eles também tinham a capacidade de pecar, de decair desse estado. Quarto ponto, o homem usou mal a liberdade e escolheu pecar. Aqui a gente tem a queda, né? O pecado ele não foi causado por Deus, mas pela livre escolha do homem, tá? É claro que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o ato do pecado humano. Deus, ele estava sobre todas as coisas, né? Ele estava a par de tudo que estava acontecendo, mas em sua soberania ele deu essa liberdade ao homem, mesmo porque ele responsabiliza o homem depois da queda, né? Não faria sentido o homem ser responsabilizado se ele não fosse o autor do ato errôneo, né? Da queda, do pecado. Então, Deus permitiu que tudo isso acontecesse, mas Deus deu a liberdade para o homem. O homem usou mal a liberdade, o homem escolheu pecar, e por isso Deus ele responsabiliza o homem pelo seu pecado, porque foi um mau uso da liberdade que Deus havia dado. Quinto ponto, após o pecado, nós mantemos a liberdade de escolha ou a livre agência, porém não somos capazes de escolher amar a Deus. O livre-arbítrio ele foi quebrado, foi destruído. Nós nos tornamos escravos do pecado. Agora nós precisamos de regeneração. Sexto ponto, a regeneração não sobrepõe a vontade humana, mas ela transforma o coração. A regeneração redireciona o nosso coração para amar e servir a Deus. Esta restauração do coração faz com que o intelecto, a vontade e as afeições, que são capacidades correlativas do coração, voltem a operar corretamente novamente. Sétimo ponto, o coração restaurado ainda luta contra o pecado e atinge uma santificação limitada nesta vida. E por último, o oitavo, a pessoa glorificada ainda possuirá a liberdade e a responsabilidade de escolha, porém, não mais tentado a escolher pecar, pois o coração será plenamente restaurado, a presença do pecado será eliminada, seremos livres, mas não mais poderemos pecar. No estágio de glorificação, nós exerceremos perfeitamente a nossa verdadeira liberdade, que é aquela capacidade de agradar a Deus, de amar a Deus e servir a Deus voluntariamente. A grande diferença é que nós não mais seremos inclinados a fazer diferente. O nosso coração será redirecionado plenamente para viver em harmonia com o Criador. Tá? Então, essa basicamente os pontos que Huckman trabalha, é a visão da Confissão de Fé de Westminster, e essa é a visão também de Agostinho com relação à liberdade, ao livre-arbítrio, né? Nós temos aí uma forma de liberdade na criação, Gênesis 1 e 2. Essa verdadeira liberdade foi perdida em Gênesis 3 com a queda. O homem se tornou escravo do pecado. Essa verdadeira liberdade está sendo restaurada pela redenção, pela obra de Cristo, pela obra de santificação do Espírito, e ela será perfeitamente restaurada na glorificação final, quando Cristo voltar e eliminar a presença do pecado de vez. Ok? Então essa é a aula de hoje com relação à liberdade, e com isso então nós fechamos a primeira parte do nosso curso de antropologia. A partir da aula que vem, a partir do próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai entrar na doutrina da aliança, ok? Deus abençoe a todos vocês e tenham um bom dia.